galera, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para aprender um pouquinho mais sobre a matemática. E na aula de hoje sobre os números, nós vamos aprender sobre a multiplicação. Eu sou a professora Ana Patrícia e eu espero que vocês aproveitem bastante esse momento para aprender um pouquinho sobre essa operação matemática. A multiplicação, ela é representada por esse sinal, certo? Que a gente não chama de x, a gente chama de vezes, certo? Que é a quantidade de vezes que a gente vai multiplicar um número. Então, ele se assemelha muito a um x, mas na verdade são dois tracinhos nas diagonais que representa vezes, ok? Então, a multiplicação é uma das 4 operações básicas. A gente já aprendeu aí um pouco sobre a adição e sobre a subtração e hoje nós vamos aprender sobre a multiplicação. A multiplicação, ela é uma forma mais aperfeiçoada da adição. Ela nos possibilita calcular números maiores, certo? A adição, ela nos ajuda a fazer as somas, mas quando os números vão ficando muito grandes, a gente precisa da multiplicação para conseguir fazer melhor os nossos cálculos. Por exemplo, se eu tenho 3 caixas de lápis, eu quero saber quantos lápis eu tenho ao todo. Eu sei que dentro de cada caixa de lápis eu tenho 12 lápis. Então, é mais fácil eu utilizar a multiplicação do que a soma para saber quantos lápis eu tenho. Porque se eu for somar, eu vou ter que botar 12 mais 12 mais 12. Né? E a multiplicação ela já me possibilita fazer 12 vezes 3, que é a quantidade de caixas que eu tenho. Certo? Então, ela já ajuda a cálculos maiores para facilitar a nossa resolução. Certo? Então, assim como a adição e a multiplicação, a adição e a subtração, a multiplicação tem os seus termos. O primeiro número da multiplicação é o multiplicando. O segundo é o multiplicador. Aí aqui nós temos o sinalzinho de vezes. E o resultado é chamado de produto. Então a gente vai aprender depois como fazer essa continha. Existem alguns números que são chamados de numerais multiplicativos. Certo? Então, quando aparecer em alguma situaçãozinha problema a eles, você precisa saber quanto ele representa. Por exemplo, o dobro, ele quer dizer que é 2 vezes o número. O triplo, que é 3 vezes. O quádruplo, que é 4 vezes. O quíntuplo, que é 5 vezes. E assim sucessivamente. Então, às vezes pode aparecer num probleminha. Eu tenho 26 figurinhas. Meu amigo tem o dobro, né? Então, quando ele falar do dobro, ele está falando de 2 vezes. Quando ele falar do triplo, ele está falando de 3 vezes. Assim também, como aparece muito nos probleminhas de multiplicação, que a pessoa possui uma dezena, uma centena, e aí a gente tem que sempre lembrar que a gente aprendeu já sobre isso, que uma dezena são 10, que uma centena são 100, né? Para que a gente possa conseguir armar e solucionar o nosso probleminha, certo? Assim também como aparece a questão da dúzia, né? E aí é importante a gente saber que uma dúzia representa 12 unidades, certo? E meia dúzia, 6 unidades, que é a metade de uma dúzia, certo? Então, vamos aqui ver como fazer uma continha de multiplicação. É importante, quando eu for fazer continhas de multiplicar, que eu aprenda sobre a tabuada. Para mim resolver os probleminhas de multiplicação, é muito importante eu conhecer a tabuada de multiplicação, certo? Porque eu posso estar utilizando a calculadora. É interessante que eu utilize a calculadora apenas para comprovar se minha continha está certa, porque a calculadora ela não vai me ensinar como armar e multiplicar essa conta. Ela vai me dar o resultado já pronto, né? Então eu não vou ter a aprendizagem que deveria. Então é importante que você faça a continha e, se for usar a calculadora, seja apenas para verificar. Mas para fazer o cálculo, é preciso que eu saiba a tabuada de multiplicar. Eu vou precisar decorar tudo? É importante que não se decore, que aprenda, certo? Que se aprenda sobre esses resultados, tá bom? Então nós vamos começar aqui por essa continha. Lembram que lá na adição a gente aprendeu que sempre quando eu armar uma conta, a unidade tem que ficar sempre abaixo da unidade e a dezena abaixo da dezena. Aqui na multiplicação é da mesma forma. Para que a continha não dê errado, é preciso colocar unidade abaixo de unidade. Mas aqui só tem um, posso colocar no meio?
Não, tem que ficar abaixo da unidade, para que a continha possa dar certo, tá bom? Então, na multiplicação, eu tenho aqui 63 vezes 2. Então, eu primeiro multiplico o 2 pelo 3. 2 vezes 3 significa que é o numeral 3 duas vezes, ou seja, que é 3 mais 3, que é 6. Pronto? E agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar o 2 pelo 6. 2 vezes 6 é 12. Então, 63 vezes 2 é 126, ok? Lembrando sempre, unidade abaixo de unidade, e eu primeiro multiplico a unidade pela unidade, depois a unidade pela dezena. E coloco o resultado da unidade pela dezena debaixo da dezena, tá bom? Então, vamos aqui para esse número. 2 vezes o 8 é 16. Eu vou botar o 16 aqui? Não, porque a gente já aprendeu que eu só coloco unidade debaixo de unidade. No número 16, o 1 não é unidade, ele é dezena. Então, eu vou levar ele lá para cima, para a dezena. 2 vezes 4, 8. E aí eu tenho 1 aqui. Então, eu somo esse 1 que eu levei. Então, 2 vezes 4, 8, mais 1, 9. 96. Ok? Vamos aqui agora para esse outro exemplo. 3 vezes 3, 9. Então, eu coloco o 9. E 3 vezes 7, 21. Então, eu coloco o numeral 21. Entendido? Quando os números ficarem maiores, os números do multiplicador, então eu vou precisar aí saber da tabuada de multiplicar, tá bom? E é importante que eu esteja sempre estudando ela e, como eu falei, que eu não decore, que eu aprenda. Porque se eu decorar, eu vou saber para responder uma continha, mas depois eu vou acabar esquecendo. Então é importante que você aprenda a multiplicação e você aprende a tabuada sempre utilizando, sempre usando ela no seu dia a dia, para que você fique aí fresca com ela na sua memória, lembrando sempre que você precisar, tá bom? Agora a gente vai responder aqui essas continhas provenientes de situações problemas. Um livro tem 365 páginas. Quantas páginas tem 8 livros? Imagine se a gente fosse fazer essa continha aqui de mais, né? Como iria dar trabalho utilizando a adição? Então, aqui na multiplicação, ela já se torna mais simples para a gente conseguir obter o nosso cálculo. Então, aqui também o multiplicador é apenas um algarismo, né? Então, a gente vai aqui, 8 vezes 6, né? Então, a gente já pode aqui, recorrer à tabuada. 6 vezes 8, 8 vezes 6, que é 48. Então, eu sei que eu boto o 8 aqui e o 4 eu tenho que levar para casa das dezenas. Então, aqui em cima eu vou colocar o 4. 8 vezes 5. O 8 vezes 5 eu já sei que é 40. Eu vou colocar 40? Não, porque eu tenho que lembrar que eu tenho que somar com os 4 que eu levei. Então, fica 44. Então, eu posso colocar o 44 aqui? Não, porque o outro 4 representa uma aqui na centena. Então, 8 vezes 3, a gente sabe que é 24. Mais 4, 28. E aí eu coloco um pontinho aqui, por quê? Porque a cada 3 classes, a cada 3 ordens eu tenho uma classe. E aí fica até melhor de eu fazer a leitura do número, 2.848. Eu já sei que depois do pontinho que vem para cá está na casa do 1000, 2.848. Então, essa é a quantidade de páginas que teriam 8 livros, sendo que cada um deles tem 365 páginas. Então, agora a gente vai ver um exemplo de quando o multiplicador tem 2 algarismos. Então, muita atenção, tá bom? Para a gente não se confundir nesse momento. Em uma escola, cada classe possui 35 alunos. E essa escola tem 12 salas de aula, 12 classes. Então, ao todos, né, quantos alunos tem nesta escola? Então, vamos aqui tentar fazer esse cálculo. Primeiro, a gente sabe que a gente sempre inicia da esquerda para a direita. Então, primeiro vem a casa das unidades. Então, eu vou multiplicar o numeral 2 pelo 5 e depois pelo
3, igual eu iria fazer se ele fosse apenas um algarismo. Então, vamos ver aqui. 2 vezes 5 eu sei que é 10. Eu boto 0, eu faço o que com 1? Eu levo para o meu vizinho. 2 vezes 3 é 6. Mais 1, 7. Pronto, até aqui, ok. E o que é que eu faço com esse 1? A mesma coisa, eu vou multiplicar ele pelo 5 e depois pelo 3. Agora, um importante detalhe da multiplicação. O numeral 1, ele tá aqui, ó, na casa das dezenas, né? Ele não tá na unidade. Quem tá na unidade é o 2. Como ele está na casa da dezena, o resultado tem que iniciar na dezena. Então, 1 vezes 5, que é 5, eu não vou colocar aqui debaixo do 0. Eu vou colocar debaixo do 7. Eu posso deixar aqui a casa da unidade sem nada, ou eu posso colocar um 0, para mim não me confundir, certo? Mas lembre que quando eu estiver fazendo o cálculo referente à casa da dezena, eu tenho que colocar o resultado debaixo do número da dezena. Então, 1 vezes 5, 5. E 1 vezes 3, 3. E agora? Agora eu vou utilizar a adição para conseguir chegar ao cálculo final. 0 mais 0 é 0. 7 mais 5 é 12. Então, vai 1. E 3 mais 1 é 4. 420. Então, nessa escola tem 420 alunos. Ok? Então, vamos aqui para o nosso outro cálculo, para que vocês possam realmente memorizar e aprender como se realiza o procedimento da multiplicação por 2 números no multiplicador. Vamos ver qual situação, problema nós temos agora. Um feirante vendeu 2 dúzias de caixa de abacate. Eu disse para vocês mais no início do vídeo que uma dúzia representam 12 unidades. Assim, 2 dúzias representam 24, que é o 12 vezes 2. Então, tá aqui o 24, que representam 2 dúzias. Sendo que em cada caixa havia uma dúzia. Então, haviam 12. Então, nesse probleminha, vocês estão vendo que quando a gente lê, ele não tem nenhum número, né? Ele simplesmente traz a representação através de dúzias. Então, eu preciso saber quanto vale uma dúzia, assim quando vier o dobro, o triplo, o quadruplo, eu preciso saber quanto isso quer dizer. Então, vamos agora para o procedimento. Lembrando, eu sempre começo da casa das unidades. Primeiro, o multiplicando, sempre começando pelo multiplicando. Ele vezes a unidade, depois ele vezes a dezena. 2 vezes o número 4 é 8. E 2 vezes o número 2 é 4. Certo? Porque 2 vezes significa realmente aquele número, né? 2 vezes, né? 2 vezes 2 é o 2 mais 2. Né? 2 mais 2, 4. Então, 1 vezes 4 é o 4. Lembrando que 4 tá aqui na casa da dezena, eu boto debaixo da dezena. Então, aqui eu vou botar o 0 para mim não me confundir. E 1 vezes 4, 4. Coloco o 4 debaixo da dezena. E 1 vezes 2, 2. 8. Nunca esquecer de colocar aqui, ó, o sinalzinho de mais. 8 mais 0, 8. 4 mais 4, 8. E o 2 não tem com quem eu somar, eu só repito. 288. Pronto, gente. Então, recapitulando, a gente aprendeu hoje que a multiplicação utiliza esse símbolo, vezes, e que os termos dela é o multiplicando, o multiplicador e o produto, que representa o resultado, certo? E que para mim aprender a multiplicação eu preciso ter o domínio da tabuada, então estudem bastante a tabuada e prática, certo? Para aprender a fazer cálculos é preciso muita prática. Então arme algumas continhas, né? E tente ir praticando em casa, exponha suas dúvidas a seu professor para que ele possa ir lhe ajudando, tá bom? E saiba que a matemática ela está presente na nossa vida e a gente precisa estar sempre aprendendo um pouco mais com ela. Um grande abraço e até a próxima!